Palavra e mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. A mensagem que eu vos trago nesta noite tem um título. O título é: Sem Jericó não tem Jerusalém. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí, fala isso para ele. Sem Jericó não tem Jerusalém. Aleluia. Agora abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. A mensagem que temos esta noite com o título: Sem Jericó não há Jerusalém. Não tem Jerusalém. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Aleluias, glórias a Deus. Vamos ao texto, amados. O texto diz assim: Depois foram para Jericó, saindo ele, Jesus, de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, sabendo que o Senhor está presente neste lugar, desde o momento em que os seus levitas adentraram aqui, Pai. Durante o ensaio, durante a arrumação da igreja, durante o louvor, Pai, sentimos a Tua presença e te pedimos, Deus, nos usa agora, Pai, também como instrumento na Sua obra, para ministrar a Tua palavra. Amém? Glórias a Deus. Amados, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Fala a respeito de um homem citado nos 4 evangelhos. Inclusive, em um deles, disse que não foi mas 2 cegos, aqueles que foram curados por Jesus. Esse texto, apesar de parecer um texto histórico, apesar de parecer um texto que relata apenas mais uma das curas do Senhor, é um texto que tem algumas reflexões importantes para nós, e que nesta noite poderão abrir o vosso entendimento quanto a coisas muito importantes, para as quais nós temos que prestar atenção para poder receber esta mensagem. Amém? Amados, hoje não é tão comum olharmos para as pessoas ou vermos as pessoas sofrendo com a cegueira, até porque vivemos em um tempo chamado inclusivo, e nesse tempo inclusivo, toda a tecnologia, toda a estrutura do Estado volta-se para fazer com que o aparelho do Estado, ou seja, a cidade em que nós residimos, ela então se adapte àquelas pessoas que têm necessidades especiais. De maneira que, mesmo para aquelas pessoas que têm deficiência visual, a cegueira citada aqui na Bíblia, é mais fácil viver do que naquela época. De maneira, meus irmãos, que quando nós falamos em uma pessoa que sofre de cegueira nos tempos bíblicos, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, falamos de uma pessoa que sofria muito, porque esta pessoa não tinha nenhum apoio, nem da sociedade e nem do que poderíamos chamar naquela época de Estado. De maneira, meus irmãos, que este homem era relegado. Este homem, ele era abandonado, era um sofredor, era uma pessoa que tinha muitas dificuldades para realizar os seus projetos. Ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria observar as coisas para poder compreender o que acontecia à sua volta. E preste atenção no que eu digo desde já. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo à sua volta. Amados, este cego chamado Bartimeu era um homem que poderia ouvir o burburinho das coisas que aconteciam, mas ele não podia enxergar de fato o que estava acontecendo. Eu quero dizer nesta noite que muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós ouvimos um burburinho,
um burburinho de que a glória de Deus está passando, um burburinho de que os milagres de Deus estão acontecendo, um burburinho de que a vida do irmão ou da irmã que mora ao teu lado, que vive próximo a você, que está no teu ministério, está passando por uma fase renovadora na sua vida, um burburinho de que o teu vizinho, o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga está passando por uma boa fase na sua vida, passou no concurso, encontrou um bom emprego, abriu uma empresa, enfim. Nós ouvimos muitos burburinhos, mas enxergar mesmo, muitas vezes é difícil, não é verdade, meus irmãos? Às vezes nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos enxergar a glória de Deus sobre a nossa vida. De maneira, queridos, que quando nós falamos a respeito deste homem, Bartimeu, nós não falamos a respeito simplesmente de um cego que estava há mais de 2000 anos atrás, tendo um encontro com o Messias. Nós falamos a respeito de nós mesmos, que muitas vezes ouvimos um burburinho da glória de Deus, ouvimos burburinhos de grandes coisas que estão acontecendo, mas nós mesmos não conseguimos participar disto. Interessante, amados, que quando nós falamos sobre Bartimeu, nós vemos algo interessante. Bartimeu está na cidade de Jericó. O texto diz que ele está sentado à beira do caminho, não é verdade? Mas ele frequenta a cidade de Jericó. Bartimeu tinha uma deficiência, a deficiência que muitos atribuíam a uma infecção, a infecção que então no Antigo Testamento é chamada de lepra. A palavra de Deus, ela fala sobre a lepra quando se refere a todo tipo de infecção ou mancha, inclusive aquelas que nós vemos nas casas. A mancha de bolor na casa era chamada de lepra naquela época. E este homem, que era marcado por uma infecção, foi marcado por uma cegueira que tomou a sua vida, que o impediu de enxergar. Este homem não deveria estar dentro da cidade. Este homem, ele estava encontrando dificuldade para viver a sua vida, mas este homem tinha acesso à cidade. A Bíblia diz que ele usava uma capa, e falaremos sobre ela nesta noite. E esta capa, meus irmãos e minhas irmãs, era o que dava direito a este Bartimeu entrar na cidade. Alguns cegos, alguns aleijados, alguns leprosos, alguns doentes recebiam uma capa, e com esta capa eles podiam entrar na cidade. Vejam um padrão de organização, mas também de segregação, que permitia que eles entrassem na cidade para esmolar, para pedir esmola. Então, este homem, ele podia entrar na cidade, da mesma forma que nós podemos entrar na igreja, da mesma forma que nós podemos participar das coisas do Senhor, mesmo com as nossas deficiências. Perceba isso. Este homem tinha a oportunidade de entrar na cidade, ele tinha a oportunidade de pedir, ele tinha a oportunidade de estar em comunhão com a cidade, por mais que ele fosse uma pessoa que encontrasse naquela época uma deficiência que em tese o impediria de estar na presença dos irmãos. Amados, nós somos assim, nós somos deficientes, somos impuros, nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos muitas coisas que denigrem a nossa imagem. Nós vivemos situações que, se nós fôssemos avaliar, eu tenho certeza, queridos, que todos nós podemos fazer esta autoanálise. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver situações que só nos permitem entrar dentro do templo do Senhor através de uma capa. E esta capa se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos cobre, é Ele quem nos veste, é Ele quem torna invisível os pecados que nós cometemos, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos do Senhor e sentir o que nós sentimos aqui durante o tempo do louvor, da adoração, essa presença maravilhosa de Deus. Então, meus irmãos, este homem, e eu estou falando tudo isso para que você possa colocar a história junto com a nossa atualidade. Ele não reflete um cego daquela época, ele reflete a nós mesmos. Ele vestia uma capa que indicava que ele tinha uma deficiência.
Nós vestimos uma capa que indica que nós temos uma deficiência. O sangue derramado de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que nos cobre, que nos veste, é o que marca a nossa vida de pecadores e o que nos leva em direção à salvação. Este homem, queridos, sequer tinha nome, porque ele se chamava Bartimeu. Bar do hebraico significa filho, Timeu era o nome do seu pai, de forma que nós temos Bartimeu, ele era simplesmente filho de Timeu, nada mais, nada menos do que isso. Deixa eu dizer algo para você. Você pode ser quem você for, veja como a Bíblia é interessante. Você pode ser José, você pode ser Carlos, você pode ser Antônio, enfim, mas você sempre vai ser única e exclusivamente Bartimeu. Só que não filho de Timeu, você é filho de Jesus Cristo. Aleluia, como a palavra de Deus é tremenda, amados. Veja que desde o começo Deus está falando a mesma coisa para nós, mas nós simplesmente não traduzimos a palavra de Deus. O que Deus está falando a respeito deste homem é algo muito profundo. Da mesma forma que aquele homem sequer tinha nome, da mesma forma que aquele homem sequer poderia se chamar pelo próprio nome, você não pode se chamar pelo seu nome, aleluia. Você não é Carlos, você não é Antônio, você não é José, você é filho de Jesus Cristo, o grandioso Deus Altíssimo, aleluia. É isso que nós somos. Não interessam as nossas deficiências, não interessam os nossos problemas, não interessam as nossas dificuldades. Nós somos como Bartimeu, não temos nome, porque somos filhos de Jesus. E amados, como é interessante esse texto, ele fala coisas tão maravilhosas para nós. Coisas que nós podemos aprender e levar para a nossa vida sempre. Mas as pessoas às vezes pregam a respeito do cego de Bartimeu, focados nos milagres, ou no milagre. Por que o milagre, queridos? Porque o milagre é a cura rápida, o milagre é a solução para os nossos problemas, o milagre é a forma instantânea de resolver as nossas dificuldades, sem que a gente tenha que orar, sem que a gente tenha que buscar profundamente. É por isso que as pessoas dizem na atualidade: vem aqui para a igreja, não nesta, vem aqui para a igreja, vem para esta igreja, porque você vai ser curado, mesmo você sendo desta ou daquela religião, mesmo você tendo este ou aquele comportamento. Vem para a nossa igreja, porque você vai receber um milagre. O Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas andavam atrás dele por dois motivos. O primeiro era o pão, o segundo eram os sinais, ou seja, os milagres. Quando na realidade Jesus não queria que as pessoas o seguissem por causa dos milagres e nem tampouco por causa do pão. Jesus queria que ele fosse seguido por causa da sua palavra, a palavra que leva à salvação. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós de fato compreendemos o texto e saímos então a pregar a verdade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que este homem, e eu já disse para você nessa noite que ele é extremamente semelhante a todos nós, ele tinha 3 características que nós não podemos ter. A primeira característica que este homem tem é que ele estava assentado. E veja, queridos, que a Bíblia sabiamente não diz que ele estava sentado à beira do caminho. A Bíblia diz que ele estava assentado. Significa que ele estava sedimentado naquele lugar, ele já estava viciado naquele lugar. Ele já estava vivendo naquele padrão há muito tempo e dali ele não saía. Ele já se tornara figura carimbada naquele lugar. Quando as pessoas passavam, elas olhavam para ele e falavam: ali está o cego. Algumas pessoas saíam dos seus lugares, saíam das suas casas, e quando saíam de Jericó para ir a Jerusalém, quando iam fazer a sua caminhada para as festas, por exemplo, elas já colocavam um dinheirinho no bolso, uma esmola, e falavam assim: não se esqueçam do cego Bartimeu, porque ele vai estar sentado lá naquela esquina, naquele lugar, vivendo aquela vidinha medíocre que ele sempre viveu. Ei, é isso mesmo que eu estou dizendo. Muitas vezes nós nos assentamos à beira do caminho. Ouça o que eu estou dizendo. Às vezes você está sentado, nós estamos assentados na beira do caminho medíocre com o qual nós estamos acostumados a viver, queridos. Amado, nós temos que parar com essa história de ficar sentados à beira do caminho.
Deus não quer que as pessoas se lembrem de você pela esmola que elas precisam te dar. Deus não quer que as pessoas olhem para você e digam: ali está aquele que desde sempre viveu com o mesmo problema. É lá que ele vai estar, sentado exatamente naquele lugar. É com você que eu estou falando nessa noite. Deus está dizendo que você não pode mais ficar assentado, sedimentado neste problema que você está vivendo. Aleluia! É hora de você tomar uma posição, é hora de você tomar uma atitude e fazer alguma coisa para que a tua vida se transforme em nome de Jesus. Amados, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, e a Bíblia diz que ele estava assentado à beira do caminho. À beira do caminho significa que ele não estava nem em um lugar e nem em outro. À beira do caminho significa que ele estava em uma posição meio a meio. Ele nem estava lá e nem estava aqui. Percebe? Esta é a segunda característica do cego Bartimeu, que para nós, nos comparando nessa noite, precisa ser transformada na nossa vida. Muitos de nós permanecemos assentados à beira do caminho. Muitos de nós vivemos esta vida onde nós não decidimos se somos crentes ou não, onde nós não decidimos se oramos de verdade ou não, onde nós não decidimos se confessamos verdadeiramente os nossos pecados ou não, onde nós não decidimos se tomamos uma posição na nossa vida em relação à nossa cristandade ou não. Percebe? Muitos de nós vivemos dessa forma. A gente não se decide, a gente não toma uma postura, a gente prefere sentar na beira do caminho. Durante a semana a gente peca, no domingo a gente glorifica. Durante a semana nós cometemos pecados e no domingo nós chegamos aqui para glorificar a Deus. Se alguém me entende aí, querido, ouça bem o que eu estou dizendo. Muitos de nós não nos dedicamos à palavra de Deus, nós estamos sentados na beira do caminho, nem lá e nem cá. A terceira coisa que nós aprendemos com o cego Bartimeu, ele estava mendigando. E nós estamos vivendo um tempo, ouça bem o que eu estou pregando nessa noite, nós estamos vivendo um tempo de mendicância espiritual. Nós não pedimos mais com autoridade a Deus. Eu quero dizer que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que dentro de você habita a alma. Eu quero dizer que dentro de você habita também o Espírito, aquele que te dá alma, aquele que te dá força, aquele que te dá poder, aquele que te dá capacidade, aleluia. Eu quero dizer que você não nasceu para mendigar, aleluia. Você nasceu para determinar a sua cura, a sua bênção, o teu milagre, tudo o que precisa acontecer na tua vida. Não é para pedir para Deus como esmola, porque Deus não dá esmola e não recebe esmola. Deus te deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões, experimentar de todo o veneno mortal, e Ele disse: nada te fará mal algum. Pare de esmolar e comece a decretar em nome de Jesus. Aleluia, oh glória, glória a Deus. 3 situações na vida deste homem, queridos, que nos levam a compreender por que o Evangelho está como está nos dias de hoje. Nós vivemos dessa forma, assentados à beira do caminho, mendigando a bênção de Deus. E nós não nascemos para isso, amados. Nós não nascemos para viver esta vida, nós não nascemos para viver desta forma. Eu quero que você compreenda isso nessa noite. Algumas pessoas aqui eu conheço muito bem, sei quais são as dificuldades, e às vezes é até difícil pregar isso, porque parece que o pastor está mandando recado de púlpito, mas não é isso, amém, queridos? Não entenda assim. O que eu quero dizer é que você não foi chamado para mendigar a glória de Deus. Deus colocou dentro de você, quem quer que seja você, autoridade para vencer os problemas que têm se levantado contra a tua vida. Aleluias. Amados, esse texto, ele diz que, bem no comecinho onde lemos, ele diz assim, que Jesus ia para Jericó com os seus discípulos. Preste bem atenção e veja como a Bíblia é extremamente inteligente. E logo depois, queridos, a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó com os seus discípulos e
uma grande multidão. Perceba isso. Olha como a Bíblia ela é sábia. Jesus está atravessando o deserto em direção a Jericó, somente com os seus discípulos, cantando aqueles salmos que nós pregamos esses dias, amém? Os salmos de romagem. E ali uns discípulos cantando, louvando a Deus, e de repente Jesus parava e falava assim: para qual cidade nós vamos agora? E aí então ele mira para Jericó e vai para Jericó. Entrando em Jericó, os seus discípulos entram na cidade, e a Bíblia não conta porque está em um versículo isso apenas, mas eu só sei que quando ele sai, não sai só ele e os discípulos, sai ele e uma multidão. Aleluia. Isso me ensina nessa noite, queridos, que a cura do cego Bartimeu se deu por um grande processo de evangelismo, por um grande processo de pregação da palavra de Deus que aconteceu naquele lugar. Sabe por que muitas pessoas, preste atenção, sabe por que muitas pessoas têm vivido dificuldade nas suas vidas? Sabe por que muitas pessoas têm sofrido problemas? Sabe por que muitas pessoas, elas não saem do lugar onde elas estão? Porque nós que somos cristãos, discípulos do Senhor, entramos na cidade e não pregamos o Evangelho. Nós não mudamos a vida das pessoas. Nós perdemos a capacidade de interferir na vida das pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Nós entramos na igreja Jericó sozinhos e saímos da igreja Jericó sozinhos. Nós entramos em casa Jericó sozinhos, saímos de casa Jericó sozinhos. Sabe o que significa Jericó? Perfume. Sabe o que significa perfume, queridos? Perfume nada mais é aquilo que nós desejamos apresentar para os outros, mas não exatamente aquilo que nós somos. Alguém aqui já comeu alho? Ninguém aqui gosta de alho? Amados, eu trabalhei com árabes, não é? Árabes e judeus durante uns 4 ou 5 anos da minha vida. E eles comem alho o tempo todo, queridos. Eles comem alho o tempo todo. São duas coisas que eles fazem: eles comem alho e escovam os dentes com raízes amargas. E uma coisa que nós percebemos, amados, é que não há perfume que tire o cheiro de alho de uma pessoa que come alho. Então, amados, quando você está do lado de um árabe, quando você está do lado de uma pessoa que come alho demais, por mais que essa pessoa use perfume, pode ser o melhor, o mais perfeito, o mais caro, não é? O com maior fixação. Quem conhece de perfume aí sabe dessas coisas. Aquela pessoa sempre vai cheirar alho. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Jericó significa perfume. E muitas vezes nós somos Jericó. Sabe por quê, amados? Nós passamos perfume de crente. Nós colocamos essências que tentam dizer aquilo que nós não somos, mas o cheiro de alho nunca sai. E o alho aqui significa os pecados que nós cometemos, a falta de iniciativa que nós temos para pregar a palavra de Deus, a falta de desejo de fazer a obra do Senhor. Ouça bem o que eu estou dizendo nessa noite, porque Jesus não quer que nós sejamos comedores de alho. Ele não quer que a gente emane o cheiro do alho, mas Ele quer que nós emanemos a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados, quando a Bíblia diz que Jesus, Ele entra na cidade com os seus discípulos e sai da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, isso gera um efeito na vida daquele cego. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você esteja aqui e você se pergunte há muito tempo: por que eu não converti aquela pessoa? Por que eu não consegui mudar a vida daquela pessoa? Por que as pessoas não têm ouvido aquilo que eu prego? É porque nós não estamos pregando o Evangelho como os discípulos fizeram em Jericó. É porque nós não tomamos a atitude que deveríamos ter tomado, como aqueles discípulos tomaram em Jericó. É porque nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. Outra coisa que nós aprendemos nessa noite, amados, é que Jesus ele passa por Jericó. E se você ler o capítulo 11 deste livro, você vai perceber que depois que ele sai de Jericó, o capítulo 11 vai dizer a entrada triunfal. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, vai pedir aquele burrinho emprestado, os seus discípulos vão lá, vão buscá-lo, ele vai montar no burrinho, eles vão preparar a entrada da cidade e Jesus vai entrar naquele lugar. Jericó, queridos, significa para nós o meio do caminho até a cidade de Jerusalém, a parada até a cidade de Jerusalém. Jericó é o lugar no qual todos nós devemos parar antes de chegar em Jerusalém.
Jerusalém é a terra do milagre, Jerusalém é a terra das festas, leia isso na Bíblia. Jerusalém é o lugar do templo, Jerusalém é o lugar da glória, Jerusalém é o lugar da bênção, Jerusalém é o lugar do milagre. Mas não dava para chegar em Jerusalém se nós não passássemos por Jericó. Só passando por Jericó era possível chegar a Jerusalém. Talvez você não tenha o hábito, talvez você não seja um leitor assíduo da palavra de Deus, e eu recomendo você que leia a palavra de Deus. Por que que Jericó se tornou a cidade da parada? Por que Jericó se tornou um lugar que simboliza para nós o tempo de reflexão nas nossas vidas? A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Moisés. A Bíblia também diz que Moisés morreu antes de chegar na terra prometida, e a Bíblia diz que um outro homem assumiu no lugar dele. O nome dele é Josué. Josué, ele vai fazer algo tremendo. Josué vai repetir a história de Moisés, vai mandar espias até a cidade, a terra de Jericó. E quando ele chega, aqueles espias chegam em Jericó, eles vão tomar algumas atitudes que nos levam a compreender o que eu prego nesta noite. Josué fala com os seus discípulos eles vão até Jericó, são os espias, e quando eles chegam na cidade de Jericó, eles vão ficar morando, vão habitar em uma casa, a casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe morava nas muralhas da cidade de Jericó. E o que significa isso, amados? Raabe significa o princípio da desobediência na nossa vida. Raabe significa aquela pessoa que faz tudo contrário aos mandamentos de Deus. Raabe significa aquela pessoa que compromete a presença de Deus na sua vida através dos seus costumes e dos seus hábitos. Mas Raabe, queridos, ela toma uma atitude. Raabe, ela vai fazer algumas coisas que vão fazer de Jericó a cidade que nos leva a tomar as mesmas atitudes que ela tomou para que a nossa vida seja diferente. Aleluia. A primeira coisa que Raabe faz, ela olha para aqueles homens e ela diz: todos aqui temem o seu Deus, porque eles sabem que o seu Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Aleluia. Quando nós passamos por Jericó em direção a Jerusalém, nós precisamos acreditar definitivamente que Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Nós temos que entender que Ele é o nosso Deus que resolve as questões materiais, mas Ele é o Deus que também resolve as questões espirituais. Aleluia. Nós temos que saber que não existe outro Deus que faça o que Ele faz. Aleluia. Raabe toma uma outra atitude diante dos espias. Ela chama toda a sua família para dentro da sua casa, aonde pisaram os espias, os profetas naquele momento para a vida dela. Aleluia. Raabe não teve medo de salvar a sua família, independente deles acreditarem em outros deuses, em outras coisas, em outras circunstâncias. Aleluia. Nós, para podermos chegar até Jerusalém, não podemos ter vergonha de pregar para o vizinho, para a família, para quem quer que seja. Atos 16, capítulo 31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Aleluia. Raabe vai fazer mais uma coisa. Os espias vão ordenar a Raabe que deixem um fio vermelho na janela da sua casa, para que quando eles voltassem, eles então não destruíssem aquela casa. Aquele fio vermelho tem um significado, queridos. É o sangue derramado de Cristo. Amados, Raabe, ela não se preocupa com o que as pessoas vão dizer. Ela simplesmente pega aquele simbolismo, pega aquele fio escarlate, aquele fio vermelho, pendura na sua janela e diz: aqui tem o sangue derramado
de Cristo, aleluia. Eu estou falando nesta noite com pessoas que têm vergonha de declarar que são cristãs, com pessoas que têm vergonha de falar que adoram a Deus, com pessoas que têm vergonha de mostrar o sangue derramado de Cristo. Jericó é a cidade onde nós declaramos que o sangue derramado de Cristo está sobre a nossa vida e faz toda a diferença, aleluia. Jericó é a cidade da reflexão. Se você não toma as 3 atitudes que Raabe tomou, nós jamais conseguiremos buscar a realidade de Deus. É interessante, amados, quando nós vemos Deus operar dessa maneira. Deus poderia ter escondido aqueles espias na casa de um profeta, qualquer que seja ele. Deus poderia ter escondido aqueles espias em qualquer lugar, mas Ele esconde na casa de uma prostituta. Sabe o que isso me ensina, queridos? Deus não está preocupado com aquilo que nós somos, Deus está preocupado com aquilo que nós queremos ser. Deus não está preocupado com o teu pecado agora, Deus está preocupado com a sua limpeza amanhã. Jeremias capítulo 29 e versículo 13, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isso significa, meus irmãos, que quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós recebemos um princípio sobre a nossa vida, que faz com que a nossa fé cresça, aleluia, e o nosso pecado diminua, oh glória a Deus. O nosso pecado, amados, ele só diminui quando a nossa fé, ela cresce, oh glória a Deus. O Bartimeu, queridos, era um homem que estava ouvindo falar de Deus, mas ele não estava vendo Deus. Talvez, amados, muitas vezes o pecado, e a palavra de Deus ela diz em 1 Coríntios capítulo 11, que o pecado ele cega o nosso entendimento, cega a nossa capacidade de compreender as coisas. A cegueira daquele homem significava pecado na vida dele, então ele não podia ver, mas ele podia ouvir a palavra de Deus. E talvez você esteja assim nessa noite, falando: meu Deus, eu só vejo burburinho, eu só ouço aliás o burburinho, mas eu não vejo a glória de Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 1: fé é a certeza das coisas que nós não, e a plena convicção daquela que nós esperamos, aleluia. Se você for até o mesmo livro, Hebreus capítulo 11, vá até o versículo 30 e o 31, sabe o que você vai encontrar lá, queridos? Pela fé, uma mulher chamada Raabe salvou a si mesma e a sua família, porque foi obediente a Deus, aleluia. Hebreus 11:1 é fé na teoria, o restante de Hebreus 11 é fé na prática. Leia o livro de Hebreus capítulo 11. Oxe, candarás. Sabe, amados, quando nós olhamos para Bartimeu, nós encontramos um homem que podia praticar Hebreus capítulo 11 versículo 1, porque ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Mas a palavra de Deus também nos diz isso, queridos. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 10 e versículo 17, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, aleluia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos equipados para praticar a fé, aleluia. Então esse cego, ele simplesmente ouviu, mas ele praticou a palavra de Deus. Ele entendeu a palavra de Deus, ele compreendeu a palavra de Deus, aleluia, porque a fé que lhe permitia ouvir e compreender neste caso significa receber no coração a palavra, fez com que ele tomasse uma atitude na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós não tomamos atitude? Porque nós queremos ver, mas não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós sempre estamos querendo ver, nós queremos ver o braço crescer, nós queremos ver o morto ressuscitar, nós queremos ver a conta no banco ser
Existe um texto na Bíblia que todos conhecem, João capítulo 3 e versículo 16. Esse texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Sabe o que é isso, amados? Isto se chama ver. É algo que todo mundo conhece, é algo que todo mundo sabe, é algo que todo mundo prega, é algo que todo mundo repete, até para justificar os seus pecados, falando assim: Deus, Ele já deu o seu Filho unigênito, e como eu creio em Deus, então eu não pereço, muito mais do que isso, eu vou ter vida eterna. Só que, amados, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a compreender mais do que simplesmente ver. E a Bíblia não tem apenas João 3,16. A Bíblia tem 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Lá está escrito que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí, queridos, nós não temos apenas 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Nós temos 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16 diz assim: toda escritura vinda de Deus é boa para ensinar, para curar e para nos ensinar de acordo com o viver santo do Senhor. Quando nós, queridos, obedecemos a Deus, nós começamos a compreender que não é apenas João 3,16 que faz a diferença. Sabe, queridos, este cego estava mais ouvindo do que vendo. Nós precisamos sair de Jericó, ir para Jerusalém, porque em Jerusalém nós começamos a ouvir plenamente a glória de Deus. Aleluia. Este homem, queridos, ele toma uma postura na sua vida. Em um determinado momento ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez muitos de nós não entendam o que é isso. Talvez muitos de nós fiquem pensando: mas por que ele disse Jesus, filho de Davi? Eu não sei se você sabe, mas o cego Bartimeu, ele faz um antes e um depois da Bíblia. Sabe por quê? O cego Bartimeu é o primeiro no Novo Testamento a reconhecer a raiz de Jessé que gera Davi e vai dar de encontro com Jesus. Até o cego Bartimeu, o Messias, o Cristo, era conhecido como Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus filho de José. Mas depois de Bartimeu, ele passa a ser Yeshua ben Davi. Isso significa que ele não é mais filho do homem, mas ele é filho de Deus. Aleluia. Sabe, amados, nós temos que passar por isso. Nós temos que parar de ver Deus apenas como um mecanismo humano, apenas como uma máquina de fazer milagres, apenas como alguém que vive ao nosso lado e que faz aquilo que nós pedimos. Nós temos que olhar para Deus e declarar a glória dele sobre a nossa vida, não como Jesus, filho de José, mas como Jesus, filho de Davi, porque o Jesus, filho de José, é homem, mas o Jesus, filho de Davi, é o Deus que está sobre a nossa vida para fazer a diferença e trazer a glória dele sobre você. Nós temos que passar por esse divisor de águas. Nós temos que entender que Deus, ele deseja estar na nossa vida em espírito, segundo a genealogia espiritual e não segundo uma genealogia humana. Este homem, com a sua cegueira, com a sua dificuldade, com os seus problemas, ele reconhece isso. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém aqui sabe o que é misericórdia? Misericórdia é algo muito complexo, queridos. Muitas pessoas falam a respeito de misericórdia. Nós falamos misericórdia. Muitas vezes nós falamos misericórdia. Mas a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. E essas palavras, elas são modernas porque vêm do grego. A primeira junção significa miserum, que significa miséria. A segunda é cordium, que significa corda. Só que a palavra corda, que está no grego, chamado grego koiné, quando traduzida para o hebraico significa corpo.
De modo que quando nós falamos misericórdia, nós estamos falando miséria do corpo. Sabe o que é falar misericórdia? Senhor, tenha dó do meu corpo, porque ele está podre. Senhor, tenha dó de mim, porque eu estou putrefato. Isso é misericórdia. Cuidado quando você falar misericórdia. Amados, este homem, ele olha para Jesus e diz: Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo, amados? Jesus, tem misericórdia de mim, tenha pena de mim, olha para o meu corpo, olha para a minha sujeira, olha para a minha podridão, olha para tudo que está dentro de mim e limpa, Senhor. Aleluia. Será que vocês entenderam o que eu quis dizer? Sabe por que Jesus curou aquele homem? Porque ele sabia o significado da palavra misericórdia. Então ele olha para Jesus e fala: Senhor, dá uma olhada no estado que eu estou e tenha misericórdia de mim. Sabe, queridos, muitos de nós somos assim. Muitos de nós pedimos perdão a Deus, ouça bem. Muitos de nós pedimos perdão a Deus, muitos de nós falamos com o Senhor e dizemos assim: Deus, me perdoa, Senhor. Oh Deus, dá um trato aí, Senhor, a situação não está legal, eu preciso de ajuda. Mas você não quebra os seus joelhos e fala: Senhor, olha para dentro de mim, olha o estado que eu estou, misericórdia. Alguém entendeu o que é misericórdia, sim ou não? Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Não interessa o teu pecado, não interessa a tua dificuldade, não interessa o salário que você esteja recebendo, tem perdão para a tua vida, porque a glória do Espírito Santo há de brilhar sobre você. Sabe, irmãos, é assim que nós vivemos muitas vezes. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então tá bom, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eu não preciso mais mudar a minha vida. Este homem tomou uma atitude. A Bíblia diz que muitas pessoas o repreenderam. Muitas pessoas olharam para ele e falaram assim: olha, não adianta você se aproximar dele, ele não vai olhar para você, ele não vai querer trabalhar com você, ele não vai dar atenção para a sua vida, ele não vai olhar para você. Quantas pessoas já tentaram atrapalhar você de adorar a Deus? Quantas pessoas já disseram: você crentão, você crentona, você santarrão, você santarrona? Quantas pessoas não já falaram isso para você? Quantas pessoas não já te olharam e não falaram para você: por que você vai na igreja aos domingos? Quantas pessoas não tentaram repreender você por causa do seu evangelho? Bartimeu, ele olha para Jesus, ele não tem medo da multidão, ele não tem medo da sua sujeira, ele não tem medo de tocar em Jesus, ele não tem medo de se aproximar de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que quando ele toma essa atitude, Jesus, ele para. Pensa nisso, amado. Pensa você no meio de todos os seus problemas, no meio de todas as suas dificuldades. Pensa você vivendo tudo o que você tem vivido nos últimos dias. Tempos de dificuldade, de levantamento contra você, tempos de penúria, tempos em que as coisas não têm sido fáceis na sua vida, tempos em que você tem tentado se levantar, mas você está sentado na beira do caminho, porque você não decide o que você quer da sua vida. Mas de repente você olha para Jesus, pede misericórdia, se mostrando interiormente, mostrando o seu pecado, e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele para. Amados, não tinha sacerdote naquela época, não tinha político naquela época, não tinha homem rico naquela época, não tinha mulher rica naquela época, não tinha prédio suntuoso naquela época, não tinha templo suntuoso naquela época, não tinha nada que não fizesse Jesus parar na frente daquele cego e mendigo. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Aleluia. Deus não quer saber o teu estado, Deus não quer saber a tua condição, Deus não quer saber o que você é ou como você anda. Deus só quer saber que você o reconheça como Jesus, filho de Davi,
Davi, aquele que salva, que cura e que liberta. E no momento em que você declarar isso, aleluia, Ele vai parar na tua frente e vai dizer: qual é o teu problema? Aleluia. Shemaramanaya. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Para com essa mania de achar que você tem que ser muito bom, que você tem que ser o cara, que você tem que ser a mulher para que Jesus pare para olhar para os seus problemas. Porque na hora que você fizer o que este homem fez, ele vai olhar para você e ele vai perguntar: o que você quer? O que você quer? Aquele homem olha para Jesus e fala: Senhor, eu preciso ver. Sabe, queridos, quando Bartimeu olhou para Jesus e falou assim: eu preciso ver, isso não está na Bíblia, gente, amém? Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que de dentro de Jesus saiu um certo sarcasmo. Jesus olhou para ele e falou: para quê? Você já está enxergando tudo, cara. O que mais você quer enxergar? Você já viu tudo. Ninguém conseguiu enxergar o que você enxergou. Ninguém conseguiu falar o que você falou. Ninguém conseguiu dizer o que você disse até agora. Sabe, meu irmão, às vezes você quer ver, mas Jesus quer te dar outra coisa. Às vezes você está querendo algo, mas Jesus quer fazer outra coisa. Só que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: já que você quer ser curado, a sua fé te curou. E aquele homem abriu os olhos e passou a ver. Passar a ver, queridos, significa que aquilo que está dentro de nós passa a te dar a capacidade de olhar para os outros e enxergar aquilo que ninguém enxerga. Aleluia. Passar a ver significa que você consegue ter a capacidade de olhar para as pessoas e enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. Porque você tem dentro de você a palavra de Deus. Porque você tem dentro de você a verdade do Espírito Santo. Isso é enxergar. A Bíblia diz que aquele homem passou a seguir Jesus. E sabe o que eu digo para você nessa noite? Não adianta nada você ser curado. Não adianta nada você ser tratado se você não seguir Jesus. Hoje nós vivemos um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, em que as igrejas têm sido pontos de visitação. As pessoas vêm na igreja quando querem. As pessoas ouvem a palavra quando querem. Qualquer evento é mais importante do que a igreja. Qualquer coisa é mais importante do que Deus. E aí talvez você olhe para mim e fale assim: mas pastor, eu estou com Deus a semana inteira. Não é a igreja que vai me fazer estar na presença de Deus. Então me diz, por que a Bíblia diz que Jesus ia de sinagoga em sinagoga? Então me diz, por que Jesus, ele entra dentro das sinagogas para começar a profetizar os seus milagres? Então me diz, por que quando Jesus foi para o deserto e voltou do deserto, a Bíblia diz, queridos, que ele vai para o deserto cheio do Espírito e volta do deserto cheio de poder. Significa que ele não precisava mais de sinagoga, porque ele estava cheio do poder. Preste atenção. Mas o primeiro lugar que ele vai é para uma sinagoga. E quando ele abre a Bíblia, a primeira coisa que ele diz: Deus me ungiu, aleluia, para ungir pessoas, para curar os pobres, para transformar as vidas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos sim da igreja. Naquela época as pessoas seguiam Jesus, porque Jesus era a igreja. Você precisa de um templo, você precisa de um lugar para congregar, você precisa ser fiel a um lugar, você precisa frequentar um lugar, você tem que estabelecer metas para a sua vida. Não troque a igreja por outra coisa, porque você já mostrou para Deus e já pediu misericórdia para Deus. Deus já olhou para dentro do seu corpo, olhou dentro dele assim, viu toda a sujeira que tinha lá, enfiou a mão lá dentro, arrancou a sujeira e falou: agora vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, aquele que não tinha nome, passou a seguir Jesus. Sabe o que eu te digo nessa noite? Se de fato nós quisermos ser curados da cegueira, nós temos que seguir Jesus. Amém? Queria convidar você a orar comigo nessa noite. Queria chamar aqui só o tecladista por enquanto. Eu quero orar com você nessa noite.
Queria que você lesse na sua casa, amém? Todo esse texto. Eu queria que você lesse na sua casa Josué capítulo 2. Eu queria que você fizesse isso durante essa semana para que Deus fale mais com você, amém? Queria que você lesse na sua casa esses textos, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Se você quiser depois os versículos, é só me perguntar, eu passo para você, amém? Aleluia. Fique de pé, querido. Oh, glória. Santo, 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 santo. Aleluia, Deus. Esse é um momento de reflexão na sua vida, amém? Eu queria que ninguém conversasse agora, querido, amém? Vou até te fazer um convite, se você for conversar, vai lá para fora, amém? Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Amado, respire fundo agora, é um momento entre você e Deus. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai, Deus de misericórdias, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós Te louvamos nesta noite, Pai, e nós Te pedimos, Senhor, tira de nós toda cegueira, Pai. Nós queremos sair da Jericó, nós queremos dar um passo adiante, nós queremos ir além, Espírito Santo. Nós queremos vencer, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, quebra hoje todo espírito de cegueira na nossa vida. Quebra toda dificuldade, todo problema, tudo que tem se levantado contra nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, Pai, porque nós não queremos sair daqui vestidos com uma capa. Oh, meu Deus, nesta noite, tira de nós a capa que indica a nossa deficiência. Pai, que as capas caiam nessa noite, em nome de Jesus. Que a Tua glória, que o Teu Espírito Santo, que a Tua bênção seja derramada sobre a nossa vida. Pai bendito, em nome de Jesus, toca o nosso coração nessa noite, abençoa a nossa vida, meu Deus. Oh Espírito Santo, Yeshua Ben Davi, vem sobre nós nesta noite, fala conosco, batiza com o Espírito Santo, opera os Teus milagres. Tira, Senhor, o Teu povo de Jericó e nos leva para Jerusalém, em nome de Jesus. Pai bendito, que venha o milagre, que venha a bênção, que venha a alegria, que venha a cura, que venha a transformação. Pai, que venha, Senhor, a capacidade de enxergar a Tua glória, a Tua bênção, a Tua autoridade sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa vida, Deus. Santo Deus e eterno Pai, cura agora, meu Deus, todo espírito de cegueira, toda luta espiritual cai por terra agora, em nome de Jesus. Ei, querido, você que estava na beira do caminho, você que estava indeciso, você que não sabia para onde ir, Deus está falando com você nessa noite. Saiba que nessa noite Deus te levantou e te colocou de pé, curou a tua cegueira, abriu os teus olhos, falou com você, e nesta noite você está enxergando a glória de Deus derramada sobre a tua vida. Por isso, abra a tua boca, glorifique a Deus, declare nesta noite que você está enxergando a glória, a bênção, o milagre, a autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, 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 querido. Santo Deus, cura, Pai, toda a cegueira. Vejo pessoas tomadas aqui nessa noite. Oh, santo, 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 santo. Adore, querido, adore. Declare que nesta noite os teus olhos estão abertos diante da presença do Espírito Santo. Declare em nome de Jesus. Declare a glória de Deus. Declare a cura. Declare a bênção. Levante-se, saia da beira do caminho. Pare de mendigar e comece agora a declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Adore, querido, ore um pouco mais. Ministério de louvor em nome de Jesus. Não pare, não pare, não pare não. Adore, adore. Santo, 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 santo. Santo Deus, santo Deus.
Santo Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um momento de batalha espiritual nesse lugar. Amém. Adore, adore. Entre em batalha espiritual. Comece a declarar. Comece a declarar. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus Cristo. Vamos, queridos. Orem, declarem. Não mendigue, não. Comece a dizer, comece agora a determinar na sua vida um tempo novo. Determine, determine agora. Determine, você vai conseguir sair daqui nesta noite diferente, em nome de Jesus, pela glória dele, pela autoridade dele. É hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Adore o nome dele. Oh, Santo Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Santo Deus. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Eu desejo é sentir teu poder, teu poder. Batalhe, batalhe. É hora de batalhar, batalhe. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar teu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo Deus e eterno Pai, a tua glória é manifestada neste lugar, a tua presença é sentida neste lugar. Por isso, Pai, nós sabemos que nesta noite há libertação, a cura, a milagre, a transformação neste lugar. Ei, querido, declare o tempo novo na sua vida. Declare a glória de Deus na sua vida. Adore, adore, adore o nome Nós dele. estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Nós já vamos encerrar este culto agora, mas esse é um momento de batalha espiritual. Esse é um momento em que nós vamos selar
Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Só Ele, aleluia, pode revelar os selos, mas você representa nessa noite, aleluia, a imagem e semelhança de Deus. Então, só nós nessa noite vamos declarar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, amado, os instrumentos tocam, e durante este minuto eu quero que você glorifique comigo em nome de Jesus. Declare a vitória na tua vida, aleluia. Declare com fé, não mendigue. Declare glória, declare bênção, declare autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Santo Deus, atenção, hein? Para abalar as estruturas do inferno e para que os anjos nos ouçam lá em cima, igreja missionária, aplauda o nome do Senhor. Dá o teu grito